Perfeito. Então, gente, a aula começa com esse meme aqui, tá? É onde nós estamos. Então, uma excelente leitura histórica fica registrada. Mas vamos lá. Já tem 14 cabeças. Fala Marcos. Marcos com visual novo. Vamos lá. Então, o assunto de hoje é o fetichismo da mercadoria e o seu segredo. Esse é um grande tema. É uma parte muito maneira, muito importante do Capital Volume 1, né? E que deu muito pano para manga, assim, né? Fala, Marcos. Estava comentando aqui sobre o seu visual novo aí. Tá? Mas, enfim, o fetichismo da mercadoria. Então, é um pedaço do Capital Volume 1, né, que dá muito pano para manga, assim, né? Então, tem muita coisa para ser dita. Quer dizer, não sei se muita coisa, mas é muito interessante, né? A ideia e, ao mesmo tempo, tem um erro enorme antropológico do Marx aí, e é uma ideia complexa, né? Eurocêntrica, mas, ao mesmo tempo, crítica. Então, um concentrado de ideias, assim, lá logo no capítulo 1, na seção 4 do capítulo 1 do volume 1 do Capital. Então, vamos a ele. Assim, né? O que acontece? Né? Vamos primeiro falar sobre esse nome, né, dessa sessão. Né? Então, é o fetichismo da mercadoria, o caráter fetichista da mercadoria e o seu segredo. Né? Tem várias traduções aí. Né? Então, o que é o fetiche da mercadoria? Né? Então, nos anos pregressos, né, eu fazia piadas sobre o negócio de 50 tons de cinza, não sei o que, mas essa piada já ficou velha. Né? Então, o fetiche da mercadoria é o seguinte, né? A palavra fetiche, né, ela é uma palavra que o Marx pega emprestado da antropologia. Né? Então, a antropologia, né, ela é uma... Caralho, eu ia dizer a antropologia é uma doença, gente. Eu peguei o meu ato falho antes de... É interessante, assim, eu gosto muito de antropologia, na verdade, mas eu ia dizer, a antropologia é uma doença que apareceu no século XIX. Que coisa, né? Eu troquei doença por ciência, ciência por doença. Mas, enfim, a antropologia é uma ciência humana, né, que ela é uma criação do século XIX. Né? E como que ela nasce? Né? Ela nasce com o imperialismo. Né? Simples assim. Né? A antropologia nasce com o imperialismo, ou seja, né, ela nasce com o encontro entre uns cientistas dispostos, né, a raciocinar sobre a espécie humana. Esses cientistas se encontram com o quê? Né? Esses cientistas se encontram com civilizações diferentes da civilização europeia que está se espalhando pelo mundo inteiro. E esses cientistas se encontram com esses povos como? Por acaso, na rua? No passeio? Não, se encontram porque esses povos estão sendo alvo da dominação imperialista. Né? O capitalismo está se espalhando pelo mundo, né? Ele vai entrando em territórios novos em busca de matéria-prima e os caralhos, e aí no caminho ele vai arrasando com civilizações antigas e os intelectuais ficam registrando essas civilizações antes delas desaparecerem. Né? Basicamente é isso. Né? É claro, uma leitura cínica do que é antropologia, mas né, não muito. Né? É mais ou menos isso mesmo. E aí, assim, né, e como que a antropologia começa? Né? A antropologia começa, né, no século XVIII. Né? Enfim, isso é uma das histórias possíveis do início da antropologia. Né? Tem N, né? Mas vamos lá. Né? Então, nessa história que eu vou contar para vocês, né, a antropologia, uma das maneiras de pensar isso é isso. A antropologia começa no século XVIII, quando, né, as figuras do iluminismo francês, por exemplo, né, começam a fazer estudos comparados, uma espécie de sociologia comparada, né, que é isso, que é comparar, né, o Voltaire tem uns, né, o Montesquieu, uma galera fazia esses estudos, né, que na verdade eram estudos baseados, né, em viagens. Os caras iam viajando por terras estranhas, né, iam fazendo crônica de viagem, iam comparando o funcionamento das sociedades. Né?
E aí, né, tem o Voltaire tem a Carta aos Persas, né, que ele inventa um personagem que é um persa visitando a França, né? Então, os caras faziam isso, né? Olhar a França, olhar a Europa sob a ótica de um personagem inventado que é um oriental, que é um chinês, que é um índio, que é um selvagem, que é um canibal, né? Então, tentar fazer essa leitura, né, desde fora da civilização europeia. Mas qual é o objetivo desses caras, né? Em grande medida, esses primeiros, né, esses pioneiros aí do século XVIII, né, o objetivo desses caras é encontrar uma espécie de conceito geral, né, do ser humano. O que é o animal humano? Né? Então, esses caras vão chegar a conclusões do tipo: toda sociedade tem um Estado, toda sociedade tem um rei, toda sociedade tem um Deus. Né? Que é uma espécie de que, obviamente, né, a função disso é uma função apologética, justificatória. Né? Quer dizer, uma coisa, você visita outras sociedades para dizer que, na verdade, tudo é meio igual à França. É um pouco isso. Né? De novo, né, é um exagero um pouco que eu estou dizendo, né? Dá para vocês esmiuçar isso melhor, mas para as nossas finalidades aqui, essa leitura, né, cínica serve bem. Né? Então, era isso, né? Fazer essa leitura comparada para dizer que tudo, no fundo, era igual à França. Todo mundo tem rei, todo mundo tem Deus, todo mundo tem Estado, todo mundo tem leis. Né? Essas coisas, então, são caracteres do ser humano, ou seja, caracteres antropológicos, né? Da forma como o ser humano funciona, se comporta, pensa, sente, constrói, etc. Beleza. E no século XIX, mas assim, é foda, né? 6h15, mas tudo bem. Hoje eu vou relevar isso assim, mas, por favor, né? Preste atenção. Não é porque é 5 de janeiro que você pode se atrasar 15 minutos. Né? Assim, eu estou anotando aqui. Mas, enfim, a antropologia. Então, e aí, né, a antropologia tem períodos, né? E essa primeira antropologia do século XVIII, ela não se chama 36 de dezembro. Isso, é. Então, essa antropologia do século XVIII, né, ela é diferente dessa antropologia do século XIX, porque no século XIX nasce, né, e isso de novo, né, isso é bem esquemático, gente. Né, vai ter gente que com certeza vai chegar um antropólogo aqui, vai se ver se isso ia ter 5 ataques cardíacos, né, de tanta besteira que eu estou falando, mas enfim. Né, no século XIX aparece, né, a etnografia, né, como uma ciência à parte ou uma parte central, né, desse período clássico, né, pioneiro da antropologia imperialista, que então, o que é a etnografia? É sofisticar essas ferramentas, né, de decifração desse mundo alternativo, que é o mundo desses outros povos que estão sendo varridos do mapa pelo imperialismo. Né? Então, pois e aí vão aparecendo conceitos, né, para caracterizar essas civilizações outras, né, essas alteridades, né, que estão sendo varridas pelo imperialismo, e um desses conceitos é justamente o conceito de fetichismo, né, ou de fetiche. Né? Então, o que é o fetiche? Né? O fetiche é um conceito, fetiche é uma palavra francesa, né? Literalmente ela quer dizer feitiço, né? Alguma coisa parecida com isso, e o fetiche, né, ele é um objeto mágico. Né? É um objeto mágico, e mágico, né, na cabeça desses etnógrafos, né, mágico é ser habitado por um deus. Né? Então, os etnógrafos vão e encontram sociedades, né, que têm religiões totêmicas ou religiões xamânicas e tal. Né? Então, isso aí já é um conceito generalista, né, que já agrupa uma porrada de religiões diferentes sob uma designação só, mas assim, né, religiões, né, totêmicas, né, são religiões onde você tem uma a crença, né, na relação entre as forças da natureza e os membros da sociedade. Né? Então, uma típica religião... Então, quer ver uma coisa? Quando você faz uma história da religião, das religiões do oeste africano, e você encontra, né, religiões onde você vai ter figuras que são o trovão, a chuva, a montanha, o rio, o fogo, o cacete, que depois dão, né, Santa Bárbara, Xangô e o caramba, não sei o quê, nas formas sincréticas. Né? Essas forças da natureza, né,
essa percepção de que há forças da natureza que são pais e mães, né, dos membros da comunidade, né, isso é a essência do totemismo. Né? E o fetiche, então, é um pedaço da forma de religião ou de mágica praticada por essas sociedades totêmicas. Né? Então, vão ter sociedades, esse conceito de sociedade totêmica é muito amplo, ele é tão amplo que tem uma porrada de gente que é muito crítica, isso é um conceito antigo, né, dessa antropologia clássica do século XIX. Então, é isso, né? O fetiche, então, é esse objeto mágico, né? Que é supostamente habitado pelo Deus. Né? Então, você pode ter, por exemplo, uma estatueta. Né? Então, uma estatueta é um fetiche. Né? Essa estatueta, ela é habitada pelo Deus. Na medida que ela é habitada pelo Deus, ela, apesar de ser um pedaço de madeira, ela é poderosa. Ela tem um poder oculto. E aí vem o uso que o Marx está querendo dar para esse termo nesse contexto. Né? Quer dizer, porque o capítulo sobre mercadoria, ele mexe um pouco com essa ideia. Né? A mercadoria é uma coisa de carne e osso, é uma coisa de matéria, mas para além da matéria ela tem algo insondável, que é o valor. E aí, por mais que você cutuque, né, a mercadoria, cadê o valor? Né? Você tem que perguntar para alguém quanto custa isso. Né? E o que o Marx diz é, quando você pergunta quanto custa isso, o que vão te falar é sobre o tempo de trabalho necessário para produzir aquilo em média nessa sociedade, o tempo mínimo médio de trabalho necessário para fazer aquela coisa. Né? Mas isso não está na coisa, né? Isso está nas relações sociais que a rodeiam. Né? Então, mais ao mesmo tempo, diz o Marx, no capitalismo, o mais importante na mercadoria é o valor. Então, a mercadoria tem algo de fetiche, porque ela é uma coisa imbuída de uma espécie de poder mágico, transcendente, que transcende a coisa, que está para fora da coisa. Né? Ele diz, né, né, que uma coisa seja equivalente, que uma mesa, né, que uma mesa e um montinho de livros possam ser intercambiáveis, né, é tão estranho quanto que essa mesa levantasse asas, né, abrisse as asas e voasse. Né? Quer dizer, tem algo na mesa que é o valor que a torna intercambiável com, sei lá, um montinho de livros, uns casacos, etc, etc. Então, né, é esse elemento oculto da mercadoria, né? Então, como a mercadoria tem um elemento oculto, meio mágico, que é o valor, né? A mercadoria pode-se dizer da mercadoria que ela é fetichista. Então, esse é o início da história. Só que isso continua. Então, até aqui a gente está junto? Estamos falando? Estamos juntos? Tá. Então, mas aí a história continua. Por quê? Porque Marx não está usando o conceito de fetiche simplesmente de forma descritiva. Ele está usando o conceito de fetiche de forma crítica. Né? O que ele está querendo dizer? Né? A ideia geral é assim, depois a gente vai ver passo a passo o argumento do texto, né? Do capítulo, da sessão, né? Como que essa sessão se constrói. Mas antes eu quero dar esse panorama. Assim. Então, assim, né? Qual é esse aspecto crítico? É o seguinte, né? O que o Marx vai dizer, né, é que, quer dizer, o que o Marx quer atingir com essa comparação, né? Essa comparação, na verdade, é depreciativa, né? O que ele quer dizer é o seguinte: nós nos curvamos diante da mercadoria da mesma forma que um selvagem se curva diante do seu fetiche. Mas o selvagem que se curva diante do seu fetiche, ele é uma espécie de tolo, ele é um otário, ele é um supersticioso. Por quê? Porque, na perspectiva do Marx, obviamente, quem faz o fetiche é o próprio selvagem. Né? E é óbvio, né? Eu estou usando a palavra selvagem de propósito, né? Para enfatizar, né? Porque tem um óbvio e inescapável etnocentrismo aí nessa crítica. Né? O que ele está dizendo né? Esse selvagem faz com as suas próprias mãos esse ídolo do Deus, a imagem do Deus. Não foi o Deus que fez, não veio da terra, foi ele que fez. E ele faz uma coisa e aí ele vai lá e se curva diante dessa coisa. A mercadoria é a mesma coisa. Quem faz a mercadoria somos nós, mas nós nos curvamos diante dela. Né? O que quer dizer que nós nos curvamos diante dela? Né? Significa que a gente depende da mercadoria para viver, né? E a gente não consegue escapar desta merda, desta bodega. Né? Quer dizer, é aquilo, né? A gente é dependente da mercadoria. Né? Quando a gente pensa, então
A produção de mercadoria é um troço que é, sei lá, ecologicamente desastroso, né? É um desperdício total de energia, de matéria-prima, de recursos ambientais, é poluente pra caramba. Era muito mais racional produzir de forma, né, contada para satisfazer necessidades, né? Então, a necessidade de sempre produzir mais, de crescer para gerar lucro, é destrutiva e tudo isso, mas assim, mas a gente não consegue abrir mão dessas coisas, a gente não consegue nem pensar em como fazer isso, né? Se parasse amanhã a produção de mercadorias, a Kelly não tinha como chegar em casa para assistir aula, porque não tinha ônibus mais, né? Então, assim, tipo, acaba, a sociedade para, não tem ar-condicionado, não tem água potável, não tem roupa, não tem óculos, não tem internet, não tem nada. Como produzir todas essas coisas numa cidade de, sei lá, 7 milhões de habitantes sem a mercadoria? Não sabemos, né? Então, assim, a gente é refém desse troço. Esse troço é destrutivo, a gente é refém desse troço e a gente não consegue pensar em como abrir mão dele. A gente consegue, né, teorizar, o Estado vai controlar e o caralho, mas no final das contas, né, no frigir dos ovos é sempre a porra da produção de mercadoria. Então, a gente cria esse negócio e o próprio capitalista, né, o próprio capitalista, ele joga um pouco com isso, ele joga com o quê? Com o tal do mercado, né? O mercado é um mecanismo anônimo de troca de mercadorias. Quanto vai valer a mercadoria depois de amanhã ou daqui a um ano? Ninguém sabe. Então, aí as pessoas jogam nisso no cassino do mercado de futuros, né? Que é um capitalismo cassino. Né? Então, vai aumentar, vai baixar. Né? Então, você joga, né? Aí você joga com moedas no futuro, a moeda vai aumentar, a moeda, aí você faz hedge, você atrela o valor de uma coisa alta ou abaixo da moeda. Quer dizer, isso é o mercado. Então, o mercado, né, é criado pelas pessoas, né? Porque todas as mercadorias são produzidas por nós, não tem nada que não seja, não tem nada que venha, né? Não foi Satanás, que às vezes parece que foi, mas não é Satanás que fica cagando mercadorias no mundo, é a gente que produz esse negócio. Mas, ao mesmo tempo, né, a gente se comporta como se isso fosse uma coisa autônoma, o mercado tem uma mão invisível, né? O mercado tem que ficar livre, né? A moça a Lilian Bife de fígado, ou ninguém, só o Marcos se lembra dessa pessoa, desse personagem, né? Essas repórteres de economia, né? Que como está o mercado hoje, Lilian? O mercado está agitado, fulano. Quer dizer, parece que o mercado é um tio enfesado assim no quarto, né? Que você abre a porta e diz, como é que será que ele está? Nossa, ele está raivoso. Mas quem é o mercado, né? Não são uma porrada de produtores, né? Então, por um lado por outro não. Então, é criado por nós, mas nós não controlamos. Na verdade, isso nos controla. Então, essa é a metáfora. Né? Uma, é, é, é como um Deus falso criado por um selvagem ignorante. Né? Então, assim, da onde vem, né, o caráter crítico disso? Né? Bom, onde começa, né? Por onde a gente tem que entrar para entender a origem, né, dessa ideia crítica do Marx? Mas espera aí, antes, estamos juntos? Perguntas, reclamações, dúvidas? Me lembrei de... Tudo em cima, beleza. Então, né? Saulo quer falar? Tem o caso da GameStop, né, professor? Controle de mercado. Sim, pois é. Nessas horas, né, fica claro que, né, não é uma mão invisível, que a mão é visível. Né? Mas, em 90% do tempo, né, quer dizer, as pessoas como nós, como eu, você, a Mariana, o Saulo, a Kelly, o Fred, o Marcos, as outras pessoas eu não sei, porque eu não conheço, são pessoas meio turvas, né? São meio inexistentes para mim. Assim. Não sei qual é o caráter dessas pessoas, né? Se são pessoas comuns, se não são, são espias do mundo corporativo, né? Se estão assistindo aula no seu iate com... não, a Júlia eu conheço. Se estão assistindo no seu iate com escravos sexuais e drogas sintéticas, né? Não sei. Né? Mas, assim, nós que estamos aqui, né, que são as pessoas mais ou menos comuns, a gente a gente é controlado por esse mercado muito mais do que controla ele, né? Quer dizer, a gente, quanto é o preço, quanto é o salário? A gente tem que perguntar ao mercado, quanto você quer pagar por mim? Né? Não existe, não é estabelecido de forma, né?
Porra, mas quem cria o mercado de trabalho? Não são as pessoas que vão vender sua força de trabalho? Quer dizer, então, é isso, né? Esse é o lance do caráter fetichista. O velho da lanche. O resto está só disfarçado, né? Ele é o velho da lanche. Qual é a importância maior de tudo isso na matéria como um todo? A importância do fetichismo. Pois é, quer dizer, da onde, quer dizer, eu não entendi muito bem sua pergunta, Saulo. Eu? Dá para ouvir? Dá. Tipo, nos capítulos anteriores tinha falado sobre, acho que a gênese, né, do capitalismo, né, do negócio. Eu queria entender onde é que o fetichismo entra nisso tudo e por que o Marx achou importante colocar aquilo ali nesse exato momento do livro. E, sabe, porque eu não estou conseguindo fazer a ligação ainda porque parece que ele pulou de um tópico para o outro mesmo, sei lá, sendo só o 4º capítulo de outros 3. Isso eu fiquei meio perdido. Ele fez isso, né? De fato, né? O fetichismo da mercadoria é um capítulo, é uma seção que destoa do resto, né? Então, pô, que isso? O que ele está falando, né? É um enxerto de crítica radical, de crítica social radical, no meio de algo que seria uma espécie de mera descrição da mercadoria. Então, a mercadoria é composta de quê? Bom, valor de uso, valor de troca. O valor tem determinadas formas, isso tem uma história, essa história são as formas do valor. Então, né, a forma relativa, equivalente, equivalente universal, dinheiro, não sei o quê. Né? E isso constitui a mercadoria, isso é a descrição do que é a mercadoria. Beleza? Aí todo mundo, beleza. Não, agora eu vou falar da antropologia e vou fazer uma... Né? Pensou que era só isso? Pensou errado. Né? Quer dizer, otário, não era só isso. Né? Tem o fetichismo. Então, pois é, assim, por que estruturalmente o Marx meteu isso, né, na seção 4 do capítulo 1? Né? Tipo, né, seção 1, valor de uso e valor. Né? Seção 2, trabalho abstrato, trabalho concreto. Né? Seção 3, a forma do valor de troca. Né? Aí as 4 formas, né? O valor simples, forma desdobrada, forma de valor universal, forma de dinheiro. Aí vai acabar o capítulo, vamos começar a falar do processo de troca? Vamos. Não, peraí, eu vou falar aqui de um troço chamado fetichismo da mercadoria. Por que isso aqui? Né? Então, estruturalmente, eu não sei te responder. Assim, né? Por que está aqui na parte 4 e não está em outro lugar? A minha... Eu tenho uma impressão, né, de que essas coisas não são realmente controláveis. Né? Assim, o Capital foi um livro escrito a trancos e barrancos. O Marx cheio de furúnculo no sovaco, escrevendo esse negócio, né? Com pressa para entregar, não sei o quê. Tipo, é uma parada caótica. Ele meteu isso aí. Mas isso sou eu dizendo. Né? Você vai lá no... Como é que é o nome daquele livro? Isso. Como é que é o nome desse cara? Do Hodowski. Vai lá no Gênese e Estrutura do Capital de Karl Marx, do Hodowski, e aí o Hodowski com certeza vai ter uma explicação precisa para por que isso está na parte 4, na seção 4, né? E não... parece um rant, exatamente. Né? Mas o Hodowski vai, então... gente, isso é uma excelente... Né? É um excelente comentário, talvez... Não só um excelente comentário do Capital, talvez o maior comentário que já tenha sido escrito pela raça humana, né? Que é o Gênese e Estrutura do Capital, de Karl Marx, do Roman Hodowski. Tá aqui um filho da puta que, tipo, porra, gostava de ser comentador. Assim. Eu vou desvendar, né, a verdade sobre como o Capital foi escrito, da onde vem, como se organiza. Então, altamente recomendado esse livro. Né? É um puta comentário. Né? Mas, assim, então, por que está aqui? Não sei. Tá? Ele meteu aí, um rant. Mas, assim, o Marx não tirou isso, né, do fiuco dele. Isso é uma ideia que já vinha sendo desenvolvida. Né? Que é a ideia de criticar a sociedade burguesa desde o ponto de vista da sua incompletude.
Porque é isso que está em jogo. O que está em jogo é o seguinte, é dizer que, ora, vocês, quer dizer, nós, os modernos, né, nós, os habitantes da sociedade capitalista, somos tão estúpidos e tão tolos quanto os selvagens idólatras. Né? É isso que está sendo dito. E isso se depreende do mero conceito de mercadoria. Eu nem comecei a explicar ainda como é que os capitalistas se relacionam entre si, que é uma parada completamente caótica. Mas já no próprio conceito de mercadoria, que é o iniciozinho do nosso projeto, já dá para ver que essa sociedade é o quê? Completamente irracional. Ela é tão irracional quanto a religião dos selvagens. Então, essa ideia, né, ela é antiga no Marx. Né? A ideia de que tem algo de irracional, primitivo, né, selvagem na sociedade capitalista. Né? Pois é. Então, a parada é que tem um conceito puramente negativo de selvagem aí. Né? Os povos primitivos. Né? Mas eu acho que eu comecei a contar um pouco essa história para vocês. Né? O Marx é um cara que ele tem uma crença muito arraigada. Né? O Marx é um darwinista. Né? Ele dedicou o Capital Volume 1 ao Darwin, ao Charles Darwin. Né? Então, e o Darwin é uma figura. O Darwin, é porque é isso. Né? Eu começo a falar disso, aí ninguém me para, né? Que eu começo com a minha raiva da ciência. Mas assim, né? É que, cara, é aquela parada. Porra, o Darwin era um eugenista. Né? O Darwin era um cara que tinha... O filho do Darwin é fundador de uma sociedade eugênica. Né? O que é uma sociedade eugênica? Esses caras que querem tipo, expulsar as pessoas defeituosas da sociedade para criar uma raça pura. Né? São os caras arquirracistas. Né? O Darwin é desse círculo, né? É uma parada horrorosa, hedionda. E o Marx dedica o Capital Volume 1 ao Darwin. Né? Então, o Marx é o cara que, quando eu falei isso para vocês, quando a Inglaterra, quando a Grã-Bretanha, né, invade a Índia, o Marx escreve um texto dizendo, bom, finalmente vai ter uma revolução social na Índia, porque a Índia está parada no tempo. Né? É claro, né, um monte de gente morre no processo, mas a história só é feita através da violência e tal, e bom, aí vai morrer uma porrada de gente, né, vítima da violência do Império, mas pelo menos o sistema de castas vai acabar, e aí tem a chance da Índia se industrializar, e depois que ela se industrializar, os trabalhadores indianos vão poder fazer a revolução e virarem socialistas. Né? Foda, né? Mas é um pouco isso, né? Essa ideia do progresso, né, e a centralidade, né, a empolgação com a civilização ocidental é muito forte no Marx. Digam o que disserem, isso está no Marx. Né? Não adianta ficar fazendo apologia porque depois ele mudou de ideia. Mentira, não mudou. Isso está lá no Marx até o final da vida dele. Né? Ele abre umas exceções para falar em certos momentos do camponês russo, mas é uma balela, gente. No fim, o Marx é um progressista mesmo. Né? É como se não tivesse muita saída para a humanidade, a não ser passar por esse horror que é o capitalismo, né? Como uma etapa evolutiva rumo a uma etapa posterior, que é o socialismo. Né? Então, isso está no Marx. Né? Quem quer fugir disso pode fugir se quiser, mas né, está no Marx. É isso. Então, assim, o Marx não era marxista. É isso. É isso. Né? Exatamente. Né? Mas, assim, aí, fechando aqui o raciocínio, essa ideia é muito antiga no Marx, né? De que essa sociedade, na verdade, então, era primitiva, não era moderna. Ela é antiga. Então, por exemplo, né, na questão judaica. Né? Então, o que é a questão? Eu contei para vocês da questão judaica, não? Tá, então, o que é a questão judaica? Porra, de quando é? Eu sou horrível com data, gente. Peraí. 44, eu acho. Bom, isso. Mas não é de antes, não é de 42, peraí. Cara, é da 43, 44, a minha junto com nessa transição. 43, escrito em 43 e publicado em 44. Né? Então, o que é a questão judaica? Né? É um texto do Marx. Né? Não, o Guilherme diz que eu contei, então eu devo ter contado em outra matéria de repente. Né? Mas assim, só rapidinho, né? O que é a questão judaica? Ia ter, né, uma... Lembro não, hein? Tá, então se a Júlia não lembra, eu não falei, o Guilherme imaginou. O que acontece? Estava tendo um debate, né? Ia ter uma reforma constitucional, né? Na Prússia, e aí o que acontece? Né? Começa um debate sobre os direitos dos judeus. Né?
por que tem um debate sobre os direitos dos judeus? Né? Porque os judeus, né, eles sempre se dizem, né, judeus. Eles são alemães? Eles são prussianos? Ou eles são judeus? Bom, é um momento em que na Europa está aparecendo o conceito, né, de Estado Nacional. E junto com o conceito de Estado Nacional começa uma discussão sobre identidade nacional, né, e, portanto, sobre raça. Né? A raça alemã, a raça francesa, o povo alemão, o Volk. Né? E isso é um papo, né, que na Europa dá merda e continua dando merda até hoje. Né? É o fundamento dessa extrema-direita racista europeia. Né? Então, os verdadeiros ingleses, os verdadeiros alemães, os verdadeiros franceses, e nos países eslavos, idem, né? Os verdadeiros eslavos, os verdadeiros isso e aquilo. Né? O negócio é que entre os eslavos, né, você vai ter, ali nos Balcãs e tal, você tem unidade, você tem identidades nacionais transnacionais, né? Você tem povos que estão espalhados por pedaços de países, por causa daquela confusão lá da Iugoslávia, o caralho. Então, bom, aí é mais complicado. Mas é essa coisa do racismo europeu, né? O que é o verdadeiro povo? E os alemães, então, viram para os judeus e dizem, né? Vocês, porra, não são alemães, então vocês não vão ter direito civil. Então vocês não vão ter direito político. Foda-se. Né? A gente vai expandir o sufrágio um pouquinho, as pessoas que tiverem propriedade vão poder votar, mas judeu não, porque judeu não é alemão, judeu é judeu. Né? E aí começa um debate entre intelectualidade, né, sobre, bom, mas o que é ser alemão, o que é ser judeu? Aí vem a esquerda hegeliana. Né? Então, a esquerda hegeliana é o quê? São os caras, isso, né? Bom, é um grupo com o qual o Marx dialogava, né? Do qual o Marx vem desse grupo. Né? São os caras que estudavam Hegel, mas eram de esquerda, e tinha os hegelianos de direita, que era um outro grupo, mas foda-se o Hegel, por enquanto. Né? Então, o que acontece? O que os hegelianos de esquerda dizem? Né? Os hegelianos de esquerda, eles representam, gente, né, esse iluminismo tardio. Assim. Então, teve o iluminismo na França no século XVIII, fizeram a Revolução e o caralho, o Estado laico, não sei o quê. E os hegelianos de esquerda são uns caras que querem ficar na Alemanha, 50 anos depois, né, meio insistindo nos valores laicos, no Estado laico, o cacete. Aí os hegelianos de esquerda dizem o seguinte, né, olha só, o problema dos judeus não é se eles são judeus ou se eles são alemães. O problema dos judeus é que eles são religiosos. Os judeus têm uma identidade religiosa. Já que eles têm uma identidade religiosa, eles não podem querer participar de uma sociedade racional. Né? A sociedade alemã, né, está se modernizando. Vai ter sufrágio, ou seja, todo mundo vai poder votar. Isso é a realização de um ideal universal, né, de igualdade entre os cidadãos e tal. Mas isso é a razão, isso é a racionalidade, isso é a racionalização da sociedade. Isso é a sociedade operando segundo critérios racionais. Mas os judeus, dizem esses caras, são caras que se identificam religiosamente, eles acreditam em Deus, eles acreditam não na lei feita pelo povo mortal, na lei democraticamente estabelecida pelos representantes democraticamente eleitos. Não, eles acreditam numa lei que o patriarca recebeu de umas tábuas quando subiu no morro. Pô. Isso é irracional. Ou seja, né, os judeus são selvagens. Né? Não dá para incluir esses caras numa sociedade racional. A gente só pode incluir no republicanismo, né, nacional, racionalizado, moderno, alemão, as pessoas que foram ateias. Os judeus não são ateus, então os judeus estão fora. Esse é o argumento da esquerda hegeliana. Isso é a esquerda, né? Aí, porra, né? Mas olha, é aquilo, né? É essa parada. Filho da puta até hoje fica nas redes sociais dizendo religião é o ópio do povo, caralho. 90% da população é tudo crente, ou macumbeiro, ou católico, ou o que quer que seja. Né? E a esquerda fica, não, porque Deus, não sei o quê, porque é a ilusão dos caralhos, não sei o quê. Bom, é a mesma parada. Né? É a mesma parada. Ah, ignorância e não sei o quê. É esse mesmo povo aí. É a esquerda hegeliana imortal. Né? Os iluministas tardios. Né? Mas, enfim, né? Pô, não vê isso na esquerda, prof? Pô, caraca, abre o olho, Guilherme. A esquerda tá mística? Não, tem uma esquerda mística, mas, porra, não, cara. Né? A esquerda não é assim, não. A esquerda é antirreligiosa pra caralho ainda, cara. Eu vejo muito mais nos dinossauros, assim, sabe? Mas a galera mais jovem é muito mística, pelo que eu vejo. Sei. Ok, bom, que bom. Posso estar com a impressão, pode ser uma questão geracional aí. Né? Mas, assim,
aí a esquerda diz isso, né? Então, aí o Marx diz o seguinte, o Marx diz assim, aí vem o Marx, né? E ele vai brigar com a esquerda hegeliana, ele vai dizer o quê? Lembrando que o Marx é judeu e ateu, né? O Marx vai dizer, viado, parada é a seguinte, vocês querem que o judeu seja ateu para que ele participe do Estado moderno. É isso mesmo? Mas olha só, o Estado moderno, ele é, ainda que seja ateu, ele é religioso. O Marx diz, mas como assim? Porra, o Estado é um mundo separado do mundo comum. O Estado está para a sociedade civil, assim como o céu está para a terra. As pessoas que são membros da administração pública, elas falam uma língua que as pessoas que estão de fora, que as pessoas comuns não falam. O indivíduo comum não entende como que o Estado funciona. Isso é verdade em 1844, isso é verdade hoje. Quer dizer, eu duvido que alguém aqui tenha alguma ideia de como que se faz na Unirio para comprar uma cadeira. Quanto mais para pagar a conta de luz da Unirio, quanto mais para fazer um contrato de restaurante universitário, quanto mais para pagar meu salário ou a bolsa de vocês. A gente não sabe como é que funciona isso. Alguém consegue? A gente sabe abstratamente, tem um orçamento, mas como que isso é feito? Em algum lugar tem um burocrata que faz um documento. Esse documento é o quê? É um memorando? É um ofício? É uma requisição? Parte da onde? Vai para onde? Por quem ele passa? Como é que isso chega da mesa do Nuno, né? Como é que isso chega na mesa do Nuno no Ministério em Brasília? Como que é? Ninguém aqui sabe. Por quê? Porque o Estado é um mundo à parte. O Estado tem regras opacas. O Estado é misterioso. O indivíduo comum olha para o Estado, olha até para o direito, né? O direito é uma coisa misteriosa. Como é que eu tenho direito a quê? Como? Como se conquista? Como que briga? O que é um tribunal? O que é um desembargador? O que é um cartório? Como que se organiza? Quem manda em quê? Quais são os tipos de cartório, os tipos de vara? Como é que tira uma pessoa da cadeia? A gente não sabe, cara. A gente não sabe nada, né? O Estado é opaco. O Estado é outro mundo. Então, o Estado é religioso, diz o Marx. Então, a sociedade moderna alemã, ela é religiosa. Então, não adianta o judeu ficar ateu, se para ficar ateu o que ele vai fazer vai ser participar desse Estado alienado. Né? Alienado no sentido... Né? Quem é alienado aí... E aí, essa expressão é interessante, é importante usar ela, porque né, na perspectiva dos jovens hegelianos, os alienados eram os judeus. Alienados no sentido de... Né, bem no sentido vulgar do termo, né, que a gente usa ainda. Né, o cara que não está ligado. O que é a realidade? O cara está em outra. O cara está preocupado com as tábuas de Moisés, com o rei Salomão, com a descendência de Davi. Que história é essa, meu irmão? Né, você está no outro mundo. Aí o Marx vai dizer, não são os judeus que são alienados. Os judeus até podem ser alienados, mas o Estado é em si mesmo alienado. O Estado é em si mesmo uma instituição opaca, irracional, incompreensível, distanciada das pessoas. Então, veja, né? O Marx está acusando o Estado moderno de ser precário. E essa precariedade é uma assimilação desse Estado com a religião, o Estado religioso. Então, veem que aí já tem uma espécie de pré-ideia de fetichismo, de pré-condenação do Estado moderno, dizendo essa porra, na verdade, é primitiva, essa porra, na verdade, é religiosa, ela não é moderna, ela é pré-moderna. Então, o Mário diz, né? Após a derrota de Napoleão e a instauração da Confederação Germânica, o pai do Marx teve que renunciar à religião judaica e se tornar um cristão, inclusive mudando o nome de Hermann Mordecai para Heinrich Marx, ou seja, o nome do Marx é com característica cristã, sim, né? Tem essa. Oficialmente, né? Essa galera que mudava de nome continuava, eu não sei, a biografia do Marx realmente não é meu forte, mas entre eles, né? Muitas vezes esses caras que renunciavam ao judaísmo continuavam praticando, e eu não sei, no caso da família do Marx, eu não sei, mas né, isso existia. Mas então é isso, né? Quer dizer, o Estado é religioso. E vejam, né? O Estado não é religioso porque é cristão.
Isso também é uma coisa interessante no que o Marx está falando, né? Foda-se se o Estado é cristão, se é judeu, se é místico, se é macumbeiro, não interessa. O que o Marx está dizendo é que a burocracia, a opacidade das leis, a divisão do trabalho, né? Ou seja, a diferença entre aqueles que mandam e sabem mandar e aqueles que simplesmente obedecem, né? É isso, a gente vota, né? A democracia representativa é um pouco isso, né? A gente vota nesses caras que são uma espécie de intermediário entre o mundo comum e o mundo de Deus, que é esse mundo das leis e tal, né? Quer dizer, idealmente, o que um vereador faz, né? Ele vai junto à sua base para escutar, e aí, gente, o que é que vocês precisam? A gente precisa de água, a gente precisa de não sei o quê, tá? Aí ele elabora isso no formato de lei, leva para votar, e aí isso aí entra naquele mecanismo que a gente nem sabe muito bem como é que se faz um processo, né? Como é que se propõe uma lei na Assembleia dos Vereadores, né? Vocês sabem, assim, tipo, não é trivial esse processo, né? Como é que vota isso? Como que isso é elaborado? Quem elabora? Como é que o gabinete formalmente formaliza, né, a elaboração de um projeto de lei? Isso é um rolo. Então, esses caras são os caras que falam a língua de Deus, a língua do céu, né? Então, ainda que o Estado seja laico, né? Vejam que o que está em jogo não é se o Estado é cristão, né? O caralho. O Estado pode ser laico, mas por causa da sua estrutura apartada da sociedade, ele continua sendo religioso. Essa ideia ficou clara? Saulo não gostou muito. Gostou? Tá. Muito vereador não sabe também, é verdade. Mordecaísmo. Vamos embora. O verdadeiro é o marxismo raiz, cara. O marxismo raiz é o mordecaísmo. Cara. Mas, enfim. Aí, né, então, essa ideia de fazer uma crítica da sociedade moderna, né, comparando ela a uma coisa pré-moderna, primitiva, religiosa, vem de antes do Capital, né? Vem lá de trás, né? No Manifesto Comunista, né, isso reaparece de alguma forma, né? Quer dizer, não em termos, né? Bom, isso aparece de alguma forma, né? Então, assim, isso era uma das razões pelas quais a gente devia ter estudado o Manifesto antes de entrar no Capital, mas dá para fazer um resumo agora, né? Então, assim, qual é o Manifesto Comunista de 1848, né? Então, 4 anos depois aí da questão judaica. Então, o que é a ideia principal, assim, né, bom, o que é uma das ideias, né, uma das teses, né, históricas lá do manifesto? É a seguinte, né, o Marx diz, cara, a sociedade burguesa, né, a sociedade moderna, capitalista, né, ela tem esse poder transformador, né? Todas as relações sociais sucumbem diante, né, dessa espécie de pulsão irresistível que é o desenvolvimento técnico. Onde o desenvolvimento técnico chega, né, ele arrasa as relações sociais junto com ele, né? Então, um dos exemplos que ele dá no próprio manifesto, ele cita, né, os tecelãos na Índia, né? É justamente essa questão, né, do imperialismo da Grã-Bretanha na Índia, né? O que acontece na Índia, né? Os ingleses, né, chegam na Índia com tecidos muito baratos. Por que esses tecidos são baratos? Esses tecidos são baratos porque eles são fabricados, né, com o maquinário. E o maquinário, como a gente já viu, né, a propriedade principal do maquinário é aumentar a produtividade, ou seja, diminuir a quantidade de trabalho necessário por peça, ou seja, diminuir o preço das coisas, né, individualmente. Né? Lembra desse papo? Então, quando os caras chegam com os produtos mais baratos lá na Índia, o que acontece? Os hindus param de comprar, isso é o que o Marx fala, né? Mas não é exatamente isso que acontece. Né? Na verdade, o que acontece é que os ingleses proíbem, né, o mercado tradicional na Índia. Né? O mercado não é tão... A mão do mercado não é tão invisível assim, mas vamos jogar o jogo do Marx por enquanto. Né? O Marx diz, né? Então ele chega o tecido mais barato, e aí quando o tecido mais barato chega, né, o comércio do tecido tradicional indiano é interrompido, ninguém quer mais comprar aquela droga que é muito cara. O que acontece em virtude disso? Tem o sistema de guildas, ou seja, de corporações de ofício, de organizações de trabalhadores e de mestres de trabalhadores, né? Os caras que organizam o trabalho e distribuem, né, e organizam a produção de tecido na Índia. E essas guildas estão ligadas às castas. Né? E o sistema de castas é uma parada
segundo algumas interpretações, é uma parada milenar, né? Então, por causa do preço da mercadoria, que é um resultado do desenvolvimento técnico, você balança a estrutura de castas, que é uma estrutura política de poder religiosa que tem milênios. Então, a tecnologia, né, diz o Marx, é uma força irresistível, né? Ela vai passando barró, não apenas na própria técnica, mas ela quer dizer, ela leva, né, à dissolução de formas de organização social, né, diz o Marx, de relações de produção, né? É uma expressão que o Marx é uma expressão muito importante lá do Manifesto Comunista, né? O conceito de relações de produção. Então, o que são relações de produção? São formas como a sociedade se organiza para produzir alguma coisa, né? Então, né, quando a gente pensa na sociedade pré-moderna e pensa em corporações de ofício, né, em trabalho camponês, nas relações feudais, nas relações de posse de terra, na posse renovada, no aluguel de terra, na renda da terra e tudo isso, a gente está falando de relações de produção, né? E quando a gente fala de trabalho assalariado, né, propriedade privada, a gente está falando de outras relações de produção diferentes e incompatíveis, né? Uma das conversas que a gente tem, né, quando a gente fala sobre surgimento da sociedade moderna, é justamente essa, né? Como que, né, para você mercadorizar a terra, tu tem que transformar a porra da sociedade inteira. Nada mais se sustenta para privatizar a terra, que é uma coisa tão básica. Então, o que o Marx fala, né, é que, né, essas relações de produção, essas formas como a sociedade se organiza para produzir as coisas necessárias para as pessoas viverem, né, elas entram em contradição com as forças produtivas. E o que são as forças produtivas? É a técnica, é o desenvolvimento técnico, a tecnologia, né? Então, essa tecnologia vai passando vai obrigando a civilização a meio ir remodelando, ela vai destruindo essas relações, né, de produção. Então, isso é uma formulação muito importante, né, no marxismo ou no mordecaísmo, né? É a contradição entre forças produtivas e relações de produção. Né? Contradição entre forças produtivas e relações de produção. Isso é uma ideia muito importante, né? Então, né, o Marx vai dizer o seguinte, né, que, então, né, com a tendência, né, a tendência do desenvolvimento técnico, né, é uma tendência super positiva. O progresso técnico, ele aponta para um desenvolvimento histórico que é foda. A gente está do lado dele, diz o Marx. Por quê? Porque, né, se você diminui o trabalho necessário para fabricar todas as coisas, o que você está criando é a possibilidade de que a gente trabalhe muito menos e de que todo mundo tenha tudo, né? A tecnologia, na sua lógica interna, ela proporcionaria isso. Aí diz o Marx, só que no capitalismo, né, há uma contradição, né? E essa contradição ainda não foi resolvida, ela se manteve. Qual é a contradição? Né? É que esse desenvolvimento técnico ele só aparece através da propriedade privada, da concentração de riqueza. E o que a propriedade privada diz é que não, todo mundo não pode ter tudo. Né? Por quê? Porque a mercadoria é propriedade privada, só quem puder comprar. Né? E vai comprar como? Com o salário. E o que é o salário? É o menor possível. Né? Então, por um lado, a técnica aponta para essa abundância material e a distribuição de tudo para todos, mas a propriedade privada meio freia o desenvolvimento, a lógica do desenvolvimento técnico na cabeça do Marx. Né? Então, há uma contradição aí. Né? Então, o que o Marx está dizendo, né, é alguma coisa tipo, viado, o capitalismo, né, ele não consegue ser tão racional quanto ele poderia ser. Todo mundo poderia ter tudo, desde o ponto de vista técnico, mas a lógica da produção com a propriedade privada emperra isso. Então, tem uma contradição na sociedade capitalista. Fez sentido essa ideia? Tá. Alguém? Mais ou menos. Fala, Lili. Você pode repetir sobre a racionalidade do capitalismo? Assim, uma coisa é se a gente concorda, né? Outra coisa é se faz sentido enquanto ideia. Então, cheio de mosquito aqui hoje. Então, assim, a parada é a seguinte, né? É muito importante para o Marx, né, essa ideia de uma racionalidade social, né?
As aranhas estão lá no outro cômodo. Essa ideia da racionalidade social, né? Que é isso, né? É isso, né? Quer dizer, a ideia de que pois é que essa ideia é bizarra e ela é muito importante, ela é central para o Marx, a ideia de razão, né? Isso é uma ideia iluminista, no fundo, né? Isso é uma das ideias fundantes, né, do imaginário moderno, né? Que é o quê? Né? Essa ideia de que a gente resolve problemas, né, através, né, desse uso especial, né, do aparato cognitivo humano, que é a ciência, né? Então, a gente lida com a natureza, né, de uma maneira transparente, de uma maneira clara, sem superstição, e aí o que a gente consegue? Né? A gente consegue fazer uso da natureza, né, de forma isso, né, útil para nós, né? E a racionalidade, então, né, ela está ligada, né, a se entregar para esse potencial do desenvolvimento, né? Então, tem algo na ciência, né, que é essa possibilidade, que é o desenvolvimento técnico, né, que é essa possibilidade de produzir cada vez mais. E de produzir cada vez mais significa produzir para todos, né? Em tese, né? Ou seja, em tese não, né? Quer dizer, desde o ponto para o Marx, não é em tese, né? Para o Marx né? Concretamente, isso diz o Marx, isso é uma ideia que está errada, né? Mas é o que o Marx vai dizer, né? O que o Marx vai dizer cara, né, nunca na história da humanidade a gente pôde produzir tudo para todos, né? A história da humanidade sempre foi a história da escassez, mas a gente racionalmente resolveu isso. Como que a gente resolveu isso? Com o maquinário. As máquinas permitem que todo mundo tenha tudo. Que ótimo, né? Não, não é. Por quê? Porque as máquinas apareceram no contexto da propriedade privada. E a propriedade privada não permite que todo mundo tenha tudo. Né? Só vai ter tudo quem tiver dinheiro. Quem não tiver dinheiro não vai ter tudo. Então tem uma contradição. O capitalismo, por um lado, possibilitaria que todo mundo tivesse tudo, mas, por outro lado, ele impede que todo mundo tenha tudo. Então, assim, o capitalismo e o Marx coloca, né, isso dentro da sopa, né, dessa ideia da racionalidade. Então, a sociedade capitalista ela é muito racional, pero no mútuo. Essa racionalidade está emperrada. No Manifesto Comunista, essa ideia da racionalidade aparece, por exemplo, né, como uma crítica ao universalismo burguês. O que é o universalismo burguês? É aquelas ideias lá da Revolução Francesa, liberdade, igualdade, fraternidade. Né? Não, mas peraí, eu vou mudar de assunto um pouquinho. Ficamos aqui na tecnologia. Né? Lívia, melhorou? Melhorou. Tá. Alguém quer que eu repise isso? Tá tranquilo? Não, professor, eu entendi, mas só para ver se eu entendi completamente. O Marx, então, ele liga a racionalidade intrinsecamente com, sei lá, algo mais ético, né? Como se... Porque eu não concordo que o capitalismo seja irracional. Eu acho que o capitalismo é extremamente racional, só que não é nada ético. Mas é que tem uma... Então, essa distinção que você fez faz sentido, né? O que acontece é que, né, a ideia de razão do Marx, isso é uma puta discussão, tá? Né? Isso tem a ver com Hegel, né? A relação do Marx com Hegel, o conceito hegeliano de razão, né? A crítica que o Hegel faz ao pessoal da filosofia alemã antes dele, né? Ao romantismo e ao criticismo. Então, isso é um papo longo e complexo. Mas, né, vamos sintetizar isso dizendo o seguinte, né? O Marx está dizendo, né, que o Marx é como se, por um lado, o Marx se recusasse a separar a ética, aquilo que você está chamando de ética, ou seja, os valores, né, da razão no seu aspecto mais instrumental, ou seja, no seu aspecto de resolução de problemas, administração, organização. É como se o Marx se recusasse a fazer essa separação. Né? É como se o Marx o tempo inteiro estivesse dizendo alguma coisa tipo, né, a finalidade intrínseca do desenvolvimento técnico é satisfazer necessidades. Né? Não há uma separação possível, né? Como se Marx dissesse isso. Né? Não é para separar, né, o fato de que a gente produz do fato de que aquilo que a gente produz serve para satisfazer necessidades.
né? Então, tem algo intrinsecamente ético na mercadoria. Quer dizer, eu cometi um ato falho, não é nada disso. Né? Quer dizer, há algo intrinsecamente ético, né, na produção capitalista, né, na produção industrial. E o que há de ético ali? É essa possibilidade concreta de alimentar todo mundo, de vestir todo mundo, de calçar todo mundo. Né? Quer dizer, o que o Marx está dizendo é, se existe roupa para todo mundo, essa roupa objetivamente pertence a todo mundo. O que acontece é que a burguesia não deixa, por causa da propriedade privada. Só que a propriedade privada, ela é irracional, ela tinha que ser varrida dessa história. Né? O racional seria produzir para todo mundo e distribuir para todo mundo. Né? Isso é o conceito de uma racionalidade concreta, que leva em conta, né, que não é dissociável, é uma racionalidade que inclui o valor, vamos lá, a ética da coisa. Né? O valor está incluído aí. Ou seja, né, a finalidade, a teleologia. Para que serve calça? Para vender? Não. Calça serve para vestir e se abrigar. Né? Então, é só a racionalidade capitalista que separa isso. Né? E que diz, então, a calça serve para quê? Não sei, para vender se der. Se não der para vender, eu destruo para preservar os preços. Né? Mas isso é uma separação absurda. Isso é uma contradição na razão. Né? Uma humanidade verdadeiramente racional se negaria a fazer isso. Né? Então, né, isso é a ideia de contradição, que é importante para a tal da porra da dialética que todo mundo fala. Né? Entendi. Expliquei ou compliquei? Não, eu entendi. É o ponto de vista do Marx, né, esse daí. É, ponto de vista do Marx. Antes fosse assim, né? Não, mas é que isso é uma descrição, né? Isso é uma filosofia da história. Então, assim, até pode ser assim, só que foda-se. E daí? Né? A sociedade pode ter uma contradição interna. E daí? Né? O fato de que há uma contradição não significa que ela necessariamente tem que ser resolvida. Né? A gente está no ponto de encontro entre o apocalipse e ir ao trabalho. Né? É isso. Né? Então, porra, quer mais contradição do que isso? Né? A gente vive essa parada. Né? A ideia de que a história tem que ser coerente, né? De que as contradições têm que ser dirimidas, de que tudo tem que ser resolvendo uma síntese. Né? Essa ideia o que você quiser pensar isso, pensa, mas o que sustenta isso? Né? Você vai ter uma tradição que vai dizer, cara, a história da modernidade é uma história de catástrofes, tudo deu errado. Não tem nada que tenha dado certo ou que aponte para que algo possa dar certo um dia se a gente continuar fazendo isso que a gente está fazendo. Enquanto que o Marx está dizendo não. No fundo, tem algo lógico, tem algo racional, tem algo importante, tem algo positivo nesse processo. O que acontece é que essa positividade está em conflito com as relações de produção, com a propriedade privada. Então, é só tirar a relação de produção do caminho que a tecnologia vai nos levar rumo a uma racionalização plena do mundo, né? Etc. Não, eu discordo. Não é a história da humanidade. A humanidade viveu muito bem até 500 anos atrás. Leiam David Graeber. Mas assim, mas aí é outro assunto, né? Então, essa ideia que vem do manifesto, né, ela é como se o Marx estivesse dizendo o seguinte: essa sociedade é moderna, racional, pero no mútuo. Então, de novo, a gente está no mesmo espaço dessa crítica da modernidade, dizendo que a modernidade não é tão moderna assim. Então, isso aparece no fetichismo da mercadoria, isso aparece no Estado religioso lá da questão judaica, e isso aparece no Manifesto Comunista, na história da contradição. Então, vejam que isso não é uma ideia isolada do Capital Volume 1. Né? Isso é uma ideia que está presente no Marx e que ela reaparece. Essa ideia da contradição. Né? Uma ideia de contradição, e essa contradição está ligada a uma percepção de que a modernidade não é plena, de que a ideia de uma plena modernidade é falsa. Né? E aí é que eu ia, né, para tal da crítica para a crítica do universalismo burguês. Então, o que é o universalismo burguês? Né? É aquelas porras lá da Revolução Francesa, né? Liberdade, igualdade, fraternidade. Né? Então, a igualdade de todos os homens, não sei o quê, aí, né, contando quem é propriedade. Né? Essas paradas. Né? Então, essa coisa da igualdade, né,
no Manifesto Comunista tem uma discussão sobre isso, né? E isso é fundamental para o socialismo como um todo, assim, né? Isso já é fundamental para os primeiros caras que se chamavam de comunistas durante a Revolução Francesa, né? A conspiração dos iguais e tudo isso, né? Que é a meia origem do socialismo, né? Do socialismo moderno. O que é essa galera? Essa galera diz o seguinte, né? Não dá para falar, né, que todos os homens são iguais, né? Enquanto existir propriedade privada, enquanto o Estado proteger, né? Enquanto o Estado, que é um aparato poderoso pra caralho, proteger, né, a propriedade daqueles que têm, daqueles que não têm, né? Enquanto isso existir, não tem igualdade possível, né? Então, a igualdade, né, o conceito de igualdade é bonito, né? A cidadania é um conceito bonito, mas é falso. A sociedade burguesa está aquém desse conceito. Isso é interessante, né? Nessa história. O que o Marx está dizendo, quer dizer, isso não é o Marx, isso não é o socialismo, isso é uma leitura da modernidade, né? É como se a modernidade fosse uma boa ideia, é uma ideia muito bela, e nós estamos aquém dessa ideia. Né? Mas a ideia é boa. Não, a modernidade é ok, só que ela não existe. Mas assim, se existisse, ia ser uma maravilha. Né? É um pouco isso. Né? Está sempre em déficit de modernidade. Né? E isso, gente, é um assunto que é muito vasto. Né? Ah lá, Mariana, isso é que é atraso, tá vendo? Quando você quiser se atrasar, você faz que nem o Alexandre. Você chega às 7h09. Não chega às 6h15, que aí é tranquilo. Professor, o Alexandre pediu para avisar que ele estava no trabalho e você vai conseguir chegar daqui a 1 hora, hein? Eu esqueci. Tá vendo? Mas, enfim, sem problema, cara. Relaxa, tá todo mundo... Cara, o ano nem acabou, né? 2020 não acabou ainda. Estão inventando aí 2022 e, porra, as pessoas estão preocupadas, estão atrasadas. Relaxa. Seja feliz. Né? Mas, enfim, né? Essa ideia, então, né? A ideia de que a ideia de modernidade é maneira, mas a modernidade na prática é um lixo. Né? Mas a ideia é boa. Né? Então, a sociedade moderna está aquém daquilo que ela poderia ser. Né? 36/24/2020. É a data de hoje. Tá, mas enfim, é isso. Né? Aí eu ia falar uma outra coisa. Enfim, essa história, né, da autocrítica, né, da modernidade por ela mesma. Né? Sempre com a ideia de que, né, ela não é realmente moderna. Mas a ideia de modernidade é boa. A ideia de racionalidade é boa, de uma racionalização total da natureza, da cientificação de tudo. Essa ideia em si é boa. A gente é que está aquém. Então é por isso que o Marx se apela aos selvagens, aos religiosos, para criticar essa sociedade. Porque o que ele está dizendo dela é: você não está à altura de você mesmo, a sociedade burguesa. Se você tivesse, você abolia a propriedade privada e virava socialismo nessa porra. Né? Então você está aquém de si mesmo. Você parece essas coisas horrorosas, tipo os selvagens, tipo os judeus. Tipo, né? Então o Marx tem uma frase muito boa nos Grundrisse, né, que são os cadernos de notas dele, quando ele estava preparando para escrever o Capital. Né? Tem uma frase muito boa que né, no rugido ensurdecedor das fábricas retumba o silêncio sepulcral das pirâmides. Né? Então, né, quer dizer, as fábricas com seu ruído ensurdecedor, aquilo ali é igual o silêncio sepulcral das pirâmides. O que é o silêncio sepulcral das pirâmides? Né? Essa coisa, né, de um estado primitivo, cheio de escravos, para construir um mausoléu e o caralho. Então, né, ele está dizendo que essa sociedade ela é primitiva, na verdade. E o que é interessante aí é que, para falar mal dessa sociedade, o Marx tem que apelar ao passado. Né? É como se, em seus próprios termos, não fosse possível falar mal dessa sociedade, porque os termos são bons, porque a ideia de racionalidade, de progresso, de desenvolvimento científico, de cientificação de tudo é boa em si mesmo. Né? E no centro disso está essa coisa evolucionista e a crença na técnica, no poder da técnica. Né? Porra, e era poeta mesmo, né? Ele escrevia poesia, Marx. Né? Uma poesia horrível, né? Mas escrevia. Mas quem não foi um mau poeta na adolescência, né? Então, quem não foi, perdeu tempo. Era a hora de fazer isso. Porque para fazer isso depois, aí não. Só tem desculpa se você tiver
entre os 13 e os 24, talvez. Né? Depois tem que parar com isso e, porra, escrever crítica da economia política, gente. Bom, é isso. Mas, assim, tá. Então, isso aí, né, é a essência, né, desse rolê. Né? É apelar para o passado para falar mal, né, dessa sociedade, porque ela não é plenamente moderna. Se fosse, estaria tudo bem, mas aí não seria mais o capitalismo, seria o socialismo. Então, pois é, então o conceito de fetichismo encaixa nessa história. Então, assim, se vocês entenderam isso, né, vocês entenderam por que o Marx sente necessidade de falar desse negócio. A pergunta do Saulo de por que falar isso no final do capítulo 1, continuo sem saber, mas assim, não é a primeira vez que o Marx fala sobre isso na história, né, do mordecaísmo. Né? Ele já tinha falado isso antes. Né? Tá. Então, assim, o que eu queria fazer agora, né, é começar começar a seguir. A gente vai retomar tudo isso, repisar tudo isso, seguindo a argumentação passo a passo do Marx no capítulo. Né? Alguém quer perguntar alguma coisa? Quer falar alguma coisa? Estamos juntos? Professor, Diga, Johnny. como é que liga isso tudo com o fetichismo? Pois é, porque... Então, porque a história do fetichismo é o seguinte, né? O que o Marx está dizendo, né, a mercadoria ela é como uma coisa primitiva. Né? Ou seja, né, ela está no cerne dessa sociedade altamente racionalizada. Né? Mas apesar de estar no cerne, no centro dessa sociedade altamente racionalizada, o que tem é a produção da porra da mercadoria. Só que a produção da mercadoria, né, carrega algo irracional nela. Né, por causa da propriedade privada, porque a gente se curva à lógica do mercado, porque a gente não decide entre nós o valor da mercadoria, porque a mercadoria não serve para satisfazer necessidade. Né? Então, o único pulo do gato que a gente tem que ter é que o Marx diz, né, que quer dizer, todas essas questões para o Marx são contradições. Ou seja, né, o que está errado, né, é que a produção dessa abundância deveria, né, ter como consequência satisfação de necessidade, mas não tem, mas ela deveria. Né? E se ela não tem, é porque é como se tivesse um resquício de coisa primitiva, o fetiche, mágico, né? Místico, né? No cerne dessa sociedade racional, moderna, capitalista. Né? Melhorou, Júlia? Sim, melhorou. Pode não melhorar também, por exemplo, não, continuo na merda, assim, tá? Não tô entendendo nada. Fez sentido. Deu uma melhorada, sim. Não 100%, mas deu. Tá. Então, a gente vai reconstituindo o argumento, né, do capítulo, e aí a gente vai ver isso, talvez, mais passo a passo, assim. Né? Tá. Espera rapidinho, deixa eu pegar o resto do meu chá aqui, peraí. Tá. Então, assim, como que ele começa, né, essa sessão 4? Né? Ele começa assim. Começa assim. Ele diz, bom, a mercadoria, né, eu estou falando com as minhas palavras, né, mas a estrutura do argumento é essa. Né? Ele diz, bom, a mercadoria tem algo, né, evidente nela. Então, assim, em algumas, né, se você pega um spinner daquele, você olha para aquilo e diz, para que caralho serve isso? Mas assim, né, se você pegar um troço desse aqui, né, você vai como é que é o nome? Na papelaria, né? E aí você encontra esse negócio, né? Bom, isso serve para prender papel. Como você sabe? É o valor de uso. O valor de uso se depende das características materiais da parada. Né? Pô, tem uma mola aqui,
né? Tem um troço plano aqui, porra, se você pegar um pedaço de papel, a parada, tipo, prende o papel, né? Enfim, prende o papel nas coisas, né? Então, tipo, é isso está na coisa, isso é o valor de uso. Então, o valor de uso de algo, né, ele recapitula, depende de um tipo, ou seja, de uma qualidade de trabalho e de um material, né? Então, né, hoje em dia tudo isso aqui é feito por algum chinês que não sabe fazer nada, né? Mas assim, né, só sabe apertar um troço, pegar um pedaço de alguma coisa, enfiar em algum lugar, apertar um botão, tirar e botar, fazer um movimento mecânico, né? Mas enfim, né? Quando a gente está falando de trabalhos especializados, né, tem um tipo de trabalho, né, que produz um troço como esse e tem um material, né? Um prendedor de papel não pode ser de, sei lá, de geleca, não vai funcionar. Ele tem que ser de uma coisa sólida, né? A mola tem que ser de metal. Então, são as características físicas da parada. Então, um tipo de trabalho, características físicas dão no valor de uso da mercadoria. Beleza. Ele diz, só que ao lado, né, desse valor de uso que se depende dos caracteres materiais, né, você tem um caráter místico na mercadoria. E esse caráter místico é completamente independente do valor de uso, né? Esse caráter místico, né, remete à equivalência direta com outras mercadorias, né? Em última análise, né, com dinheiro, e aí é quanto custa esse troço, né? Então, a parada, né, a base do negócio, né, é o seguinte, aí diz o Marx, né, na página 206 da edição impressa, né, dessa edição aqui, né, que é a mesma que eu botei lá em PDF, só que a paginação está diferente porque aquela lá é o e-book, né, e essa aqui é a física, né? Mas enfim, na página 206 aqui ele diz, né, a mercadoria reflete aos homens os caracteres sociais do seu próprio trabalho como propriedades sociais que são naturais a essas coisas. Olha que frase, gente. É foda, né? É muito Hegel, cara. Dá nisso, né? Então, vamos botar aqui, né? A mercadoria reflete aos homens os caracteres sociais de seu próprio trabalho como propriedades sociais que são naturais a essas coisas. Então, isso era uma frase que eu escreveria no quadro e a gente analisaria ela pedacinho por pedacinho. Então, né, do que ele está falando nessa frase? Né? Ela reflete aos homens os caracteres sociais do seu próprio trabalho. Primeiro, vamos lá. O que são os caracteres sociais do trabalho? Né? Vamos bem por parte. Caracteres sociais do trabalho. O que é o caractere social do trabalho, gente? Alguém ressuscita aí essa discussão lá do ano, nem é do ano passado, né? Porque não tem mais essa parada de anos, foi abolido, né, em 2020. Mas caráter social do trabalho, divisão social do trabalho, vocês lembram disso? Quer dizer, se tem um filho da puta fazendo camisa, ele se especializa em fazer camisa. Alguém quer falar? Não, eu lembro disso, sobre como... Eu acho que eu lembro de Castelo falando disso, na verdade. Sobre como... Aí fudeu, perdi, já era. Vou desligar aqui o áudio. Não, era sobre como a divisão do trabalho faz com que retira o trabalhador do produto, sabe? Quando você divide muito. É isso aí que eu lembro, cara. Tá, não é, isso aí já é o capítulo 3, né, da coisa, né? São duas etapas, né? A gente está na base. A base da ideia, né, de divisão social do trabalho, né, não é negativa, né? É simplesmente descritiva, não é crítica, é simplesmente descritiva. Então, não confundam isso, né, gente? Num contexto crítico, né, a divisão social do trabalho é um caminho para chegar no conceito de alienação, né, no trabalhador que fica perdido na parada, mas aqui a gente está ainda, né, na mera descrição. Então, nesse aspecto, né, não tem nada de negativo na divisão social do trabalho. Né? A divisão social do trabalho não é um problema. A divisão social do trabalho é o seguinte, se você... É isso, né? Se você é um cara que dedica o seu dia, você está lá na sua aldeia, você dedica seu dia a fazer a roça. Aí você faz a roça e chega na aldeia com milho. Você passou o dia inteiro fazendo a roça com milho.
Aí você vai pegar o milho e vai o quê? Vai tipo comer aquele milho cru, duro? Não dá. Já acabou o dia, você vai fazer o quê? Vai sair pela floresta para catar lenha? Não, cara. Se ninguém catou lenha para você, não adianta nada ter colhido aquele milho. Então, o cara que colhe milho, ele aposta que alguém está pegando a lenha. E o cara que pega a lenha aposta que tem alguém pegando milho e que tem um outro cara pegando água. E por aí vai, né? Quer dizer, o caráter social dos trabalhos, né? A gente tem que pensar aí na especialização, na divisão do trabalho, né? Nessa especialização que diz respeito a como que cada filho da puta gasta seu tempo. Né? Então, se você está dedicando sua tarefa a algo, se eu sou professor, eu espero que alguém seja entregador de supermercado, porque senão eu vou chegar depois da aula no supermercado para comprar pão para comer amanhã e não vai ter. Eu tenho que apostar, senão eu não consigo. Eu vou dar minha aula, não. Eu vou ter que parar a aula para ir produzir pão, para ir colher trigo, porque eu tenho que comer pão. Né? Então, assim, os trabalhos, eles se complementam. Né? Então, a ideia de divisão social do trabalho é simplesmente essa. Né? É uma ideia... E aí tem uma coisa curiosa. Né? É foda o Marx. Porque essa ideia é uma ideia antropológica, mas ela é uma ideia positiva. Né? Ela diz respeito ao tal do comunismo primitivo. Então, no tal do comunismo primitivo, o que acontece? Né? Os trabalhos, né, se equivalem. Por quê? Simplesmente porque eles se complementam. Essa é a descrição que eu estou dizendo. O cara faz o milho, o cara pega o milho, o outro pega a lenha, o outro pega a água, o outro faz a panela, né? O outro cuidou das crianças, o outro afiou as ferramentas, e aí tudo isso se completa e todo mundo sobrevive. Na nossa sociedade, é assim que funciona? Não. Por quê? Porque eu não posso chegar para o cara que é entregador do mercado, para o frete, que encosta lá com o caminhão de Plus Vita lá no supermercado, chegar para ele e dizer: e aí, meu irmão, beleza? Você passou o dia inteiro dirigindo caminhão, eu passei o dia inteiro dando aula e preparando aula. Então agora me descola esse pão aí. É assim que funciona? Não. A nossa relação, ela é mediada pela porra do dinheiro. Essa é a essência da sociedade capitalista, né? É que o dinheiro media as relações sociais. Né? Essas relações são simplesmente relações complementares dos diferentes trabalhos. Só que os trabalhos não podem se completar, porque no meio do caminho tem a porra da propriedade privada e o dinheiro. Né? Então, esse caractere social do trabalho, né, ou o caráter social do trabalho, diz respeito a essa complementaridade dos trabalhos dentro da divisão social do trabalho. Beleza? Tá. Alguém boiou? Alguém quer que eu... É aquele famoso fale-me mais? Tá, então, volta lá para a frase, beleza pura. Então, volta lá para a frase. A mercadoria reflete aos homens os caracteres sociais do seu próprio trabalho, como propriedades sociais que são naturais a essas coisas. Então, os caráteres sociais, o caráter social do trabalho é foda. O tradutor é uma raça, né? Mas, enfim, o caráter social do próprio trabalho é esse, né? O trabalho é social. Dizer que o trabalho é social significa que ele é trabalhado, cada trabalho é trabalhado socialmente. Só vale a pena, só faz sentido realizar um trabalho porque tem outros trabalhos sendo realizados. Né? E é a complementaridade entre esses trabalhos que faz com que essa sociedade sobreviva. Aí o que o Marx está dizendo é que esse caráter social, nas mercadorias, ele é refletido como propriedade social que é natural da coisa. Então, o que será que é uma propriedade social natural da coisa? Né? Fala, Marcos. Não, era ainda sobre o ponto que você estava falando antes. Quer dizer, na verdade, o que passou pela minha cabeça é que eu não sei, quer dizer, o que pesa mais nessa história. Quer dizer, eu fiquei imaginando que talvez a necessidade de você ter o dinheiro para mediar essas trocas, quer dizer, tem uma origem também no grau de complexidade, sabe, das sociedades atuais. Quer dizer, as sociedades são muito mais complexas do que simplesmente alguém que passou o dia colhendo o milho e precisava que alguém tivesse colhido a lenha. Quer dizer, eu não sei quem é que pesa mais para existir a necessidade
de você mediar as trocas com alguma outra coisa, dinheiro, tá? Se é essa complexidade ou se é a existência da propriedade privada. Fico com a sensação ainda que a complexidade é que tem mais peso nisso. Não sei. Não, então, pois é, isso é um problema histórico, né? É um problema para a ciência da história, né? Mas, assim, a pista que eu daria, né, é que uma sociedade só se complexifica através da mercadoria, né? Quer dizer, para chamar isso de complexidade, né? Porque não é verdade, né, que as sociedades, né, que uma sociedade tribal é mais simples, né? Esse conceito de simplicidade e de complexidade é um conceito difícil de botar a mão nele. Quer dizer, ela é mais simples ou mais complexa por quê? Né? Porque tem menos tipos de trabalhos, talvez, né? Mas, sei lá, tem camadas de organização, de formas de organização, tem tipo a interconexão entre política, religião, diversão, trabalho. Então, né? Eu estou só dizendo isso porque o pessoal da anarco-arqueologia, né, da anarco-antropologia, usam muito essa história da discussão sobre complexidade, né? Então eles dizem, um dos argumentos que eles dizem, por exemplo, é que a nossa sociedade é muito mais simples desde o ponto de vista político, porque as nossas formas políticas são estabelecidas há 500 anos, né? Então, assim, né, é o Estado moderno, é representativo, não, é claro, né? A representatividade também, né? Quando a gente pega, né, a alvorada da modernidade, é também a alvorada dessa forma republicana, né? Primeiro uma república oligárquica, né? Uma república de proprietários, depois a democracia de massas, mas essa ideia, né, da estrutura desse Estado religioso que o Marx fala, né, da burocracia organizada, do governo, essa parada, né, a expectativa da gente é que isso se conserve eternamente. A gente tem um treco, na verdade. Imaginar que o Estado vai ser transformado, esse papo vai ter golpe. A gente tem um treco. A gente não consegue imaginar como vai ser o dia de amanhã. Vai estar tudo se fudeu, assim, se isso mudar. E esses caras mostram, né, que essas formas pré-modernas de sociedade, ao longo do ano, o filho da puta oscilava, né, de formas monárquicas para formas de distribuição do poder em conselhos. De uma época do ano eles eram patriarcais, outra época do ano eles eram matriarcais. Isso tudo depende de migrações e da relação com, né, recursos naturais. Então, tipo, é um monte. Então, no inverno, né, no inverno os guerreiros se transformam em caçadores, e aí os guerreiros saem do bojo da sociedade, então essa sociedade se organiza através de mulheres, os guerreiros vão pegar foca, não sei aonde. Então, cara, tudo se reorganiza. Então, são sociedades que, ao longo do ano, passam por uma porrada de complexidades. Então, o próprio conceito de complexidade é difícil de estabelecer o que é isso, né? Mas, beleza. Parênteses à parte, né? Vamos voltar, porque o que você disse faz todo sentido. Eu só estou dando um piteco, né, conceitual. Mas, assim, vamos lá, né? O que é importante observar, eu acho, Marcos, é o seguinte, né? É que o que a gente chama, né? Quer dizer, quando a gente imagina assim, uma sociedade, então, com uma porrada de tipos de trabalho, né? Com uma porrada de trabalhos especializados, e que aí começa a ficar inconcebível que esses trabalhos se encontrem diretamente uns com os outros, né? Porque são muitos trabalhos desempenhados de maneiras muito diversas, em temporalidades diferentes, né? Como combinar isso? Né? Não dá, parece que não dá, né? Então é aí que vem, né? A minha sugestão é que é o contrário, né? Primeiro você estabelece a mercadoria e depois você complexifica esses trabalhos e essas relações, né? Quer dizer, na base dessa especialização extrema está a propriedade privada, né? A concentração de poder. Então, a gente pode pensar, por exemplo, né, nas evidências arqueológicas de especialização do trabalho que você tem a todo momento em que aparecem evidências de monarquias ao longo da história da Europa e do Oriente Próximo, né? Então é isso. Toda hora que você tem uma monarquia forte, você tem um Estado forte, você começa a ter cidades-estados. Então, quando, né? Então, no Oriente Próximo você vai ter isso nas chamadas grandes civilizações babilônica, suméria, essas porras, né? E na Grécia, né? Essa coisa dos ciclos, né? Macedônia, caralho, micênicos né? Pré-micênicos e pós-micênicos, na Idade do Bronze, os grandes palácios. Toda hora que você tem evidência dessa concentração de poder,
dessa arquitetura monumental, você também tem evidência de quê? De mercadoria, né, e de propriedade privada. Então, essas coisas andam juntas, historicamente. Né? Então, uma parte da resposta é isso, né? Que a complexidade. Né? E aí você começa a ter o quê? Concentração de população contra uma espécie de dispersão populacional, né? Onde você, então, vai ter comunidades menores, né? E que elas se sustentam nesse tamanho pequeno. Né? Quer dizer, então, é uma espécie de ciclo no qual, para você manter, né, uma concentração de poder, você tem que manter uma concentração de propriedade, uma concentração de população, e aí você, então, complexifica os trabalhos e torna necessário esse intercâmbio mediado pela moeda, né? Ou por alguma forma de dinheiro. Então, isso é uma tese, né? É uma forma de ver isso, né? Que é a forma que eu gosto, vamos dizer assim. Né? Por outro lado, eu ainda faria um outro comentário que você disse, né? Que de fato, é impensável a nossa sociedade sem o dinheiro. Concordo com você. Isso está embutido na sua pergunta. Não foi uma pergunta, foi um comentário, não uma hipótese. Está embutido, né, no que você falou, a ideia de que, caralho, como que essa sociedade seria possível sem dinheiro? De fato, é impensável. Essa sociedade que a gente vive é impensável. É o que eu digo para vocês, toda hora. Vamos acabar com o capitalismo. Meu irmão, não tem água na bica amanhã. A gente tem um problema. A gente mora numa cidade de milhões de habitantes, como que essa porra vai funcionar sem mercadoria? Ninguém sabe. Se alguém disser que sabe, está mentindo, não sabe. Não dá para saber. Né? Isso é uma parada interessante. O Hobsbawm, né? O Hobsbawm tem, tipo, é isso, tinha que parar tudo e ficar estudando essa porra no segundo grau, não fazer mais nada, né? Que é aqueles livros de história do Hobsbawm, né? A era das revoluções, a era do império e a era do capital, né? E depois a era dos extremos, né? E outras coisas, né? Então, o Hobsbawm conta uma coisa na era dos extremos, né? Que é o livro dele sobre o século XX, né? O Hobsbawm diz uma coisa que ele fala do dia... Então, o Hobsbawm é um comunistaço, né? Dos mais ortodoxos, assim, sob certo aspecto, né? Apesar de muito safo, né? O Hobsbawm é foda. É um puto historiador, né? Ele diz, né? Ele narra, né? Ele fala, na era dos extremos ele conta a história do bloco soviético, né? Então, apesar de comunista, ele olha aquela porra e diz, cara, deu tudo errado, assim, não teve nada certo aqui. Eu estou simplificando, não é exatamente isso que ele fala, né? Ele diz uma coisa que é até uma viagem, é muito maneiro que ele diz. Ele diz assim, cara, não, eu não vou entrar nisso não, que não, a gente vai embora, tipo, vou abrindo portas e a gente se perde. Foi mal, gente. Agora só fala a frase, né, professor? Essa frase aí você vai falar, pelo menos. Não, ele fala uma parada muito maneira que é assim, ele diz, quando acabou a União Soviética, quando caiu a cortina de ferro, o que os ocidentais se deram conta é que o melhor da sociedade burguesa tinha sobrevivido atrás do muro. Essa ideia é foda, gente. Isso é uma parada bizarra, isso é uma parada de dar curto-circuito. O que ele está dizendo é que a civilização ocidental, que é a civilização burguesa, né? Do lado ocidental, ela tinha sido destruída, porque teve o neoliberalismo. Foi nos 80, 90 que caiu essa porra. Então teve o neoliberalismo, acabou com o direito social, acabou com a presença do Estado, acabou com a cultura tradicional, acabou com tudo. Mas do lado de lá do muro ainda tinha. Então ele diz, o melhor da sociedade burguesa tinha sobrevivido nos países socialistas. Então o Hobsbawm é foda só por isso, ele é foda, porque isso é uma visão muito interessante do que é a civilização moderna, do que é a modernização, o que é o comunismo, né, e tal. Mas, enfim, no meio de tudo isso, ele narra um encontro dele com um cara que é um economista comunista que ele mais admirava, que é um húngaro, que eu esqueci o nome. O cara está no leito de morte, né? E ele narra a conversa dele com esse cara. E o cara diz para ele, a gente tem que admitir que, no fundo, a gente nunca soube o que fazer. Então, isso é galera da... É isso, é um economista húngaro comuna dizendo a gente não sabe como fazer. A modernidade chegou num ponto que a gente depende da mercadoria, a gente depende do dinheiro e a gente está refém dessa parada. Como abrir mão disso? Ninguém sabe. Não tem como. É complexo demais, para usar o que o Marx fala, o que o Marx disse. Então a gente está fudido, entre outras coisas, é por isso, não é porque a gente é bobo. É porque essa porra dominou a gente. A gente está refém desse processo cego, que é mantido pelas elites armadas até os dentes. Mad Max. Mas no Mad Max não acabou o dinheiro. É isso. Aí é que é foda. Diretor de Hollywood, mas isso não é Hollywood também, né? A versão canguru de Hollywood. Né? Essa porra, né? Os caras imaginam o apocalipse, não conseguem imaginar o fim do dinheiro, né? É maneiro, assim. É os limites da imaginação moderna, gente. A gente está muito fodido. Mas voltando, né? Marcos, enfim, foi um extenso comentário, mas beleza.
né? Então, né, a ideia é que aí vamos voltar para o que o Marx está dizendo conceitualmente, né? Para o sentido conceitual disso, né? É que o dinheiro, quer dizer, o valor da mercadoria, ele é uma expressão do caráter social da mercadoria. Apaga o que eu falei, né? O dinheiro, o valor da mercadoria, né, é uma expressão do caráter social do trabalho que produz a mercadoria. Em outras palavras, na sociedade da propriedade privada, na sociedade da mercadoria, o único acesso que nós temos ao caráter social do nosso trabalho é através do dinheiro. Porque eu não posso chegar para ninguém e dizer, mas eu trabalho, me dá aí o fruto do seu trabalho. Cara, não. Não é assim. O dinheiro vai mediar a nossa relação social. Mas o que o Marx está dizendo é, mas viado, todo mundo vive nessa sociedade e desempenha os seus trabalhos em paralelo para que todo mundo possa viver. Não é exatamente isso, porque não são todo mundo que pode viver, né? Mas vamos lá. Né? Os trabalhos se complementam, né? Por que a gente não... O dinheiro tem que mediar essa porra. E essa frase está dizendo isso. Né? Essa frase está dizendo isso. Né? A mercadoria reflete aos homens o caráter social do seu próprio trabalho. Como? Como uma propriedade social que é natural da coisa. Então, esse social e o natural é uma terminologia marxiana, né, mordecaísta, muito interessante, muito importante. Né? Qual é? Né? Por que é importante isso? Né? Porque ele trata o natural como algo que fosse dado. Né? A palavra natural evoca isso. Algo que é dado, algo que é inquestionável. Algo que não é uma combinação. Em contraste com o que é social. O social, em tese, poderia ser combinado, poderia ser transformado aqui no papo. O natural, não adianta você falar, né? Não adianta você pular pela janela e dizer, não, terra não me atrai, não. A terra vai te atrair, você vai se espatifar. Não tem papo com a natureza, é um pouco isso. Né? E o valor da mercadoria é tratado assim. Você chega lá na porra da... Cadê o meu... Não, é isso, né? Você chega lá na porra da papelaria e diz, eu quero isso. Né? Aí, se você ficar olhando para isso, assim, né, apalpando, mordendo, lambendo, sentindo, cheirando, você nunca vai chegar ao valor dessa porra. O valor é um caractere místico, que está dissociado do valor de uso. Você tem que perguntar, moço, quanto é? Aí o cara vai te dizer. E esse valor não é questionável, assim. Né? Se ele me disser, sei lá, R$13,80. Aí eu digo, pô, faz por R$13,70 aí. Se a papelaria for dele, ele pode até fazer. Mas se eu disser assim, faz por R$6,19, ele vai dizer, não, não posso. Ele não pode. Né? Então, o valor é uma propriedade natural. Né? Ao mesmo tempo, ele é fruto de relações sociais, só que ele é tratado como uma propriedade natural. Tá aí a porra do fetichismo já, na primeira frase, quase na primeira frase do primeiro parágrafo da sessão. Né? Os trabalhos são sociais. Os valores são estabelecidos por processos históricos sociais, em respeito ao trabalho mínimo necessário, aquele papo todo. Por que então não posso conversar sobre os valores? Não, não pode. Não é assim que funciona. Né? Na base de tudo está a propriedade privada. Fez sentido essa frase agora? Isso. E aí, o que ele diz? Né? Então, vamos voltar. Né? A mercadoria tem um valor de uso. Peraí, mas vamos lá, gente. Alguém... Vou dar 1 minuto de silêncio para vocês pensarem na dúvida que vocês têm, no fundo, que vocês estão... Para alguém formular uma pergunta, para ter coragem de fazer uma pergunta. Não estou entendendo nada, repete isso. Né? Vamos lá. Se puder dar uma repetida. Beleza. Você quer que eu dê uma repetida geral? Você quer perguntar alguma coisa pontual? Essa questão do valor que você está falando agora. Uhum. Tá. O valor da mercadoria é o que permite que essa mercadoria seja trocada, correto? Sim. O valor é basicamente isso, né? O valor tem uma funcionalidade, que é a equivalência da mercadoria. E essa prancheta equivale a
13,80. 13,80 também é o preço, sei lá, de um pacote de pão, meio afrescalhado, né? Então, né, as mercadorias se tornam intercambiáveis por causa do seu valor. O fato de que as mercadorias são intercambiáveis, né, são trocáveis, é uma expressão do fato de que os trabalhos especializados se complementam. Ou seja, né, por que as mercadorias, por que você tem que trocar mercadorias? Porque tem um cara fazendo pão e outro fazendo prancheta. Né? Então, esses trabalhos se complementam, porque o cara que usa prancheta, ele também precisa do pão. E o cara que fabrica pão, ele também precisa de uma prancheta para ficar lá, sei lá, controlando os operários dele, sei lá. Né? Então, os trabalhos são trabalhados socialmente. As coisas que os trabalhos produzem se complementam desde a ótica da satisfação de necessidades. E essa complementariedade diz respeito ao intercâmbio, às trocas entre as coisas. Né? É isso, né? O cara, é como se o cara chega com milho lá na tribo, o outro já juntou, já fez a fogueira. E aí, né, é como se houvesse uma troca, né, do milho com o fogo, com a panela, com a água, com as crianças, com tipo, as galinhas, com as casas. Essas coisas todas estão juntas ali numa espécie de pool, né, num bojo ali que é dividido, né, que é trocado, que é dividido, que é compartilhado. Né? Então, esse momento da troca e do compartilhamento na sociedade burguesa, na sociedade moderna capitalista, essa troca, né, esse compartilhamento, ele é substituído por uma equivalência de valor entre as coisas. Não é uma relação entre pessoas, é uma relação entre coisas. Né? E essa relação entre coisas, o cerne dela é o valor. Né? Quanto é essa coisa? É isso que permite que essas coisas se complementem, que as necessidades se satisfaçam e que os trabalhos especializados se complementem, se juntem. Melhorou? Sim, melhorou. Então, essa frase, né, é muito importante. Né? A gente vai chegar nisso daqui a pouquinho, mas né, uma relação social entre pessoas é substituída por uma relação natural entre coisas. Né? É a coisa que é trocável. O que é trocável não é o meu trabalho. Né? São as coisas que se complementam através do valor. Né? Não são os trabalhos que se complementam porque eu combino com os caras. Né? O valor media as relações sociais. Né? Então, né, ele também diz, né, aqui na mesma página 106, né, a mercadoria reflete também a relação social dos produtores com o trabalho total como uma relação entre os objetos existente à margem dos produtores. Olha essa frase. A mercadoria reflete também a relação social dos produtores com o trabalho total como uma relação entre os objetos existente à margem dos produtores. Né? As próprias coisas, é a comunidade das coisas, ele fala, né? Nos Grundrisse. Né? São as coisas que se equivalem. Então, é como se o milho e a madeira e a lenha, né, não se relacionam, né, senão pelo fato de que, né, tem valor. E esse valor media. Né? E esse valor existe à margem dos produtores. Essa ideia é muito boa também, né? Essa formulação, porque é aquilo, né? Se eu chego para o cara e digo aí, pô, libera aí essa prancheta aí, eu dei aula o dia inteiro, pô, preciso dessa prancheta aí, pô. Né? Pô, produtor para produtor, libera aí. Tipo, não é entre nós que isso se resolve. Isso se resolve mediado pelo mercado. Né?
E essa relação entre as coisas, porque são as coisas que estão se relacionando. A prancheta com os 13,80, com o pão, com não sei o que lá, com uma porcentagem da contabilidade da fábrica de pranchetas. Então, essa sucessão de relações entre coisas, ela existe à margem dos produtores, né? Porque eu não interfiro nisso, eu não tenho, né, opinião sobre isso, eu não posso interferir nisso, eu não tenho como, né, discutir com isso, né? Se a contabilidade da empresa diz para lucrar tem que ser 13,80 na papelaria, a prancheta, foda-se, não vou ser eu, não vai ser ninguém que vai dizer não, não é 13,80, é 6,19. Não, vai ser 13,80. Então, né, aí ele complementa, né? É como se fosse um mundo religioso, né? Criações humanas que se relacionam umas às outras e com os homens, né? Então, mas são criações humanas, mas elas se relacionam conosco externamente. É isso, eu tenho que chegar para o moço e dizer, moço, quanto custa? E aí o moço vai me narrar uma propriedade intrínseca dessa coisa, que é 13,80. Né? Mas todos os trabalhos não se complementam. Desde um ponto de vista racional, eu preciso de uma prancheta, eu vou lá e pego, porra, porque eu sou professor e o professor usa prancheta. Como é que eu vou ser professor sem prancheta? Né? E por aí vai, sem comida. E como que a sociedade vai existir sem professor? Então, não, tudo isso tem que ser mediado a cada passo pelo dinheiro, pela mercadoria. Né? Então, é isso, é um discurso muito doido, né? Porque, por um lado, tudo isso é óbvio, tudo isso é, tipo, palpável e, sei lá, sempre foi assim. É mentira, não sempre foi assim, mas parece que foi, né? E aí você fica, porra, mas para que ele está arrumando tanto problema? Vai procurar chifre em cabeça de cavalo, assim, lá na Conchinchina, né? Mas a crítica marxista, isso é bem o mote, né? O jeito da crítica marxiana, né? Da crítica mordecaiana, né? É esse estilo, né? É pegar esse comportamento, né, natural, daí a importância da palavra, né? Mostrar que esse comportamento natural não é natural no sentido de sempre foi assim, ou é assim mesmo, não tem outro jeito, não. Por trás desse comportamento tem uma relação entre pessoas. É só que essa relação entre pessoas é soterrada por uma relação entre coisas. Tá. Tamo junto? Tá. Então vamos lá. Já deu para ver que a gente vai passar algumas aulas nessa sessão. A aula que vem a gente vai com certeza continuar nela. Mas enfim, aí avançando para a página 207, né? Ele diz assim, bom, a mercadoria... E aí, gente, ele vai passar a porra do capítulo inteiro falando a mesma coisa com palavras diferentes, assim, né? Do capítulo, não, da sessão, né? Então, mas é maneiro. Isso é a didática hegeliano-marxista. Ele vai passar pelo mesmo assunto 300 vezes com outras palavras, num outro nível, com outros conceitos. É isso, né? Então, por um lado, é maneiro, né? Ele diz, então, a mercadoria é o resultado de trabalhos privados realizados independentemente uns dos outros. Então, essa formulação está ok, eu acho, né? Então, não são trabalhos privados realizados independentemente uns dos outros, são, né? Quer dizer, o cara que está fabricando pranchetas, ele está fabricando pranchetas, né? Ele não está fabricando pranchetas e, sei lá, né? Papel. Não. Né? E o que ele diz é que esses trabalhos privados, e aí, o termo privado aí é importante. Né? O trabalho é privado por quê? Né? Ele é privado porque alguém comprou o trabalho. Né? O trabalho não é privado porque é meu, porque eu estou trabalhando na privacidade. Não, ele é privado porque alguém comprou. É isso, ponto. O trabalho é propriedade privada. Né? Se o cara comprou o teu trabalho, você vai gastar esse trabalho lá na máquina do cara e aí você vai fazer pranchetas. Né? E isso é um traço, né, da sociedade moderna capitalista, do trabalho salariado, do dinheiro, da mercadoria. Né? E o que ele diz é que esses trabalhos privados realizados independentemente, né, eles se antepõem, ou eles obscurecem, ou eles apagam, ou eles passam ao largo do aspecto de conjunto do trabalho social total. Então, por um lado, você tem trabalhos privados realizados independentemente uns dos outros, e, por outro lado, o que você tem é esse aspecto de conjunto do trabalho social total.
Então, na verdade, o trabalho social total é trabalhado em conjunto. Né? Enquanto eu estou fazendo prancheta, alguém está fazendo pão, senão fudeu. Né? Então, tem uma complementaridade. Só que essa complementaridade se obscurece por trás do caráter privado do trabalho. Esse aspecto de conjunto do trabalho social total só aparece através da troca. E a troca se dá por intermédio do valor, e aí a relação entre coisas, tudo de novo. Né? Então, aí é um jogo de palavras. Né? A gente está falando a mesma coisa de formas diferentes. Né? Ele vai. Né? Tem uma outra frase boa aqui, né? Na 207. Né? Os trabalhos privados só atuam efetivamente como elos do trabalho social total por meio das relações que a troca estabelece entre os produtos do trabalho e por meio destes também entre os produtores. Né? Deixa eu botar ela aqui de novo. Né? Os trabalhos privados só atuam efetivamente como elos do trabalho social total por meio das relações que a troca estabelece entre os produtos do trabalho e por meio destes também entre os produtores. Então, né? Esse por meio aí é que é o O do Borogodó. Né? As relações de troca se estabelecem entre os produtos. E é apenas a partir dos produtos que os produtores se relacionam. Isso, de novo, né? Isso contrasta com essas imagens de comunismo primitivo, né? Da aldeia lá. Os produtores se relacionam diretamente. Né? Pô, viado, você não pegou, pô, você não fez a fogueira para esquentar a água, para cozinhar o milho? Porra, qual é? Né? Aí o cara, pô, foi mal aí, vou fazer. Né? Então, né, os trabalhos se complementam através de relações entre os próprios produtores. Na nossa sociedade, não. Na nossa sociedade, né, tem essa mediação. Né? Os produtores só se relacionam por meio das coisas. Aí é que vem, né, as relações reificadas entre pessoas e relações sociais. Né? Então, essa reificado, né, é a mesma coisa que coisificado. Né? Então, relações coisificadas entre pessoas e relações sociais entre coisas. É a comunidade das coisas. Né? As coisas agem como pessoas. Né? E a gente tem que ser mediado pelas coisas para então se relacionar. Né? Então, essa palavra reificação, né, é uma palavra muito importante para a crítica marxista do século XX, né, a partir do Lukács. Né? O Lukács tem um texto famoso, né, sobre reificação. Vocês no CESO com certeza vão esbarrar no Lukács, porque ele é uma espécie de referência onipresente, né, no ideário do CESO no Rio de Janeiro. Então eu não vou falar dele, porque vocês vão encontrar mais cedo ou mais tarde. Então, eu vou falar de outras pegadas. E aí, gente, o que vocês acham dessas formulações, dessa ideia do fetichismo? Está ficando claro? Tá? Então, a gente está, né, há 1 hora falando de 2 páginas, da página 206 e da página 207. Que tal?
E essas partes, na verdade, né, são partes ainda sobre o dinheiro, né? Nem é a seção sobre fetichismo propriamente dito. Ou será que eu peguei errado? Espera aí. Ah, não, não, gente. Eu tô na 206 do... Eu tô na 206 e na 207 do PDF, tá? Não é disso aqui, não. Eu tô no 207 e 206 do PDF. Então, fetichismo e reificação formam uma unidade? Sim. Né? São conceitos que estão muito próximos. Né? São conceitos que estão muito próximos. Quer dizer, né? A coisificação, né? Ela diz respeito, né? A tratar como natural, a tratar como coisa, a tratar como um fato consumado, algo que é historicamente, socialmente estabelecido. Ou seja, algo que deveria depender de uma combinação entre as pessoas. Né? É a frase famosa do Brecht: nada deveria parecer impossível mudar. Né? Que virou lema do pessoal aqui no Rio. Né? Um monte de camisa desse troço, mas é essa frase. Né? A reificação diz respeito a essa, né, a coisificação, a naturalização, né, o fetichismo. Todas essas palavras, em algum nível, elas se equivalem, né, na medida em que está se falando de processos humanos que se tornam, que saem do nosso controle, né, que se alienam, alienação. Né? Esses termos estão todos no mesmo campo. Né? Então, Alexandre, essa epifania vai chegar. Né? Essa sensação é bem desse tipo de raciocínio mesmo, que ele é meio repetitivo e ele vai indo e daqui a pouco você saca, né? Porque isso é um ciclo, né? A gente vai refalar isso, essas frases, essas formulações que a gente está vendo, elas vão reaparecer sob N formas, né? Ainda. Perguntas, curiosidades, objeções, tristezas, agonias, êxtases, epifanias, pré-epifanias, comentários, associações, pensei em, me lembrei de. Não? A Gente. associação eu tive uma, professor. Hum. Quando você estava falando sobre a modernidade e como ela é uma coisa positiva, mas que nunca aconteceu, sabe? Tipo, me lembrou muito as tentativas de comunismo. Então, pois é, né? A modernidade cria, né? Quer dizer, o discurso sobre a modernidade, né? Cria essa possibilidade, né? De que você tenha um ideário social que não se realiza, né? Como se a ideia fosse muito boa, mas, né, a sociedade não se aperfeiçoou o suficiente, né? E por trás de tudo isso está a ideia de progresso, né? Está a ideia do progresso e da perfectibilidade da sociedade, né? Que é uma relação com o tempo, né? Muito bizarra, muito daninha e doentia, né? Que é essa relação do não, a gente está produzindo algo que lá na frente vai dar frutos, né? E enquanto isso a gente está sacrificando a nossa vida. Né? Civilizacionalmente a gente faz isso. Né? Individualmente a gente faz isso também. Né? Então, que é como o capitalismo, né, meio impõe essa forma de vida, que é uma vida cheia de sacrifícios, né, dos quais você usufrui em algum momento no futuro. Né? E todo dia isso. Né? Eu vou trabalhar o dia inteiro para ter o alívio de chegar em casa no final do dia. Né? Ou para ter o fim de semana, ou para finalmente comprar aquele troço, fazer aquela viagem. Né? Então, tudo isso está embutido na ideia de progresso, né? É uma expressão desse adiamento. Né? Então, é uma leitura da história, mas é uma leitura da história que serve para a gente como nós, né? Porque enquanto a gente está aqui, tem alguém, né, consumindo drogas sintéticas no seu iate, que parece uma mansão que tem um iate dentro, né? E aproveitando da forma doente, bizarra lá que ele escolheu, né? A vida dele é hoje, né? Então, quer dizer, né? O amanhã é para as pessoas comuns. Né? Para as pessoas incomuns, né? Para a elite tem o hoje sempre. Né? Então,
É isso, né? Não é para nós que isso serve, né? Para nós servirá o progresso, confie no progresso, confie no desenvolvimento, né? Então, a ideia de desenvolvimento é tão importante para o imaginário político brasileiro, né? Subdesenvolvido como um todo, né? Para o terceiro mundo como um todo. Então, é aquela história, né? Agora vai, né? Então, nunca antes nesse país, daqui a 5, 6 mandatos, o PT vai dar jeito nesse país. É essa parada, né? Isso é meio cíclico, isso é meio, não tem uma outra forma de pensar a modernidade. A modernidade é essa relação com o tempo. Tanto é que a porra da forma social se chama modernidade, né? É o Neuzeit, né? Em alemão é a novidade-dade, né? É alguma coisa assim, né? É sempre o novo, sempre o novo, sempre. Novamente, aquele paralelo com o Estado funcionar como religiões, né? Sempre esperando o Salvador vir, sempre esperando o próximo, a próxima vinda, seja lá do que for. O juízo final, a recompensa depois da morte, o céu, o paraíso depois do... Né? É sempre essa parada, né? Foda, não é mole não. Então, nisso deu sua associação, levou isso. O Saulo está lembrando do Ordem e Progresso, exatamente. Não basta a porra do progresso, ainda tem que engolir a ordem também. É foda, gente. É só rojão. Mas, enfim, caríssimas, caríssimos, 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 etc. Acho que podemos ficar por aqui. Beleza? Então é isso, gente. Continuem, vamos continuar aí na sessão 4 do capítulo 1, na semana que vem. E aí vamos ver até onde chegamos. Beleza? Beleza. Então, bom, um prazer vê-los no dia 5 do 24 de 36... Não, 5 de... Como é que era? 5 do 24 de 2020, né? Não, no dia 36 de 24 de 2020, isso. Então, aí, bom, foi um prazer revê-los, né? Boa continuação aí desse ano inacabável. E, bom, nos vemos, como sempre, obrigado aí também. Um agradecimento especial às camaritas abertas. Valeu, pessoal. Beijos. Até mais. Boa noite. Valeu. Pessoal, boa noite.